Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruna. A gente está começando agora a live da formatura à formação, trajetória clínica em tempos de pandemia. Eu vou dividir aí essa live com o Renan Pacheco, que deve estar entrando aí em breve, para a gente fazer essa discussão aí ao longo de 1 hora. Acho que o Renan está entrando aí. Vamos ver. Acho que o Renan está entrando. E aí, pessoal? Oi, Jéssica. Oi, Lari. Oi, Ju. Coisa boa ver o pessoal entrando aí. Oi, Renan. Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo. Conseguimos superar a tecnologia, né? Conseguimos. Foi bom o É nosso coisa teste boa, de né? ontem, né? A gente tá sempre aprendendo, né? É verdade. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Que bom que todo mundo tá aí. É muito bom mesmo. Bom, gente, eu vou apresentar de novo aqui a live, para todo mundo saber onde é que tá, né? Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre da formatura à formação, trajetória clínica em tempos de pandemia. A gente vai fazer um bate-papo, então, sobre formação psicanalítica, sobre carreira clínica e sobre pertencimento institucional. Eu queria agradecer a Marta Schilling, que é a coordenadora do Núcleo de Estudantes do ESIP, e toda a coordenação do ESIP, por ter oportunizado esse espaço aqui para que eu e o Renan a gente compartilhe um pouco da nossa história, um pouco do que a gente pensa sobre esse tema de carreira clínica, né, Renan? Uhum. E eu vou fazer uma breve introdução aí para a gente começar a nossa conversa, que eu acho que dá um pouco a ideia de por que a gente juntou esses temas de pertencimento institucional com carreira clínica, enfim. Vou contar para vocês uma história que o Renan conhece muito bem. No dia 14 de março desse ano, dia 11 e 14 de março desse ano, a gente teve as primeiras aulas inaugurais do ESIP, né, Renan? Uhum. Tava todo mundo no ESIP, né? Todo mundo lá, né? Dia 14 de março era a aula inaugural do curso que acontece no sábado. E, enfim, o pessoal estava socializando, todo mundo no ESIP, e a sombra da pandemia já estava próxima, né? A gente sabia que estava em vias de tudo modificar aí, né, nos próximos dias, mas as coisas ainda estavam funcionando totalmente, né? O ESIP estava cheio naquele sábado. Uhum. Mas já com essa perspectiva, né, Renan? Em poucos dias, assim, a gente sabia que alguma coisa ia acontecer, mas a gente não sabia o quê, né? E eu acho bom, para quem não conhece muito o ESIP, saber. O ESIP é um curso de formação que sempre aconteceu presencialmente, né? Até por valorizar a questão do presencial, do estar junto, da presença, do contato. Então, a gente nunca tinha pensado em fazer um curso de formação EAD, né? Nunca Uhum. se pensou sobre essa possibilidade, né? E bom, né, no dia 14 de março a gente fez a aula inaugural, né? Ela aconteceu. Na segunda-feira, a situação em Porto Alegre, né, que é onde o ESIP existe, ela mudou completamente, né? Foi uma coisa muito repentina. E, e aí se Uhum. começou a mobilização, né? Toda a coordenação, muitos grupos, e todo mundo trocando ideias e pensando em soluções e pensando o que a gente vai fazer, né? A gente, é um dever ético do ESIP, nesse momento, não fomentar aglomerações, né? E ao mesmo tempo a gente não tinha nenhum preparo, né, assim, para fazer um curso de formação EAD. Então se formou muitos Uhum. grupos, muitas discussões, e foram momentos, assim, aquela segunda-feira que era dia 16 de março, muitas ligações, né, todo mundo conversando. E, Uhum. e então, né, eram 12 seminários, né, assim, que iam acontecer na quarta e no sábado. Né, 12 seminários, 12 professores auxiliares, 12 monitores, todo mundo pensando como fazer. Uhum. E na terça-feira se decidiu, a partir de todos esses grupos, né, e se criou em 24 horas. Se achou a plataforma, se treinou as pessoas, se mandou instruções, todo mundo se mobilizou, todo mundo pegou junto, né, Renan? Uhum. E o curso, a primeira aula, né, daquele semestre já aconteceu online, né, Renan? Uhum. Isso foi uma das coisas, assim, que fez toda a diferença, né, Bruna? Eu lembro que nesse dia da aula inaugural a gente estava todo mundo ansioso, né? Assim, pensando, e agora como é que vai ser isso, né? Porque, bom, a gente nunca viveu um momento assim, né? De pandemia, né? De fechar tudo.
E aí, de repente, veio a notícia e aí estava todo mundo já, né, se perguntando como é que vai ser agora. O pessoal já tinha feito inscrição, né, a gente fez a recepção dos alunos novos, né, e estava todo mundo com aquela empolgação de começar o semestre e quando vê, né, veio a pandemia e aí acabou mudando todos os planos, né? Todos os planos. E o que eu acho assim dessa história muito incrível, que no dia 14 de março a gente estava todo mundo no Exip com nada planejado para fazer um curso EAD, né? Os seminários EAD, eu quero dizer, né? Fazer as aulas do ensino, né? Em EAD. E no dia 18 de março, que foi a primeira aula do curso de formação daquele semestre, né? Que foi esse semestre que acabou de terminar, o Exip estava 100% online, né? E tudo funcionando. Então, eu acho que essa é uma boa história, uma história recente, né? Que faz a intersecção sobre esses temas e por que a gente trouxe esses temas desse jeito. Porque foi um momento em que eu senti, particularmente, até quero saber como é que foi pro Renan, que é nessas horas que a gente entende como o pertencimento ele é muito importante. É nas horas de mais insegurança. É na hora que a gente está se sentindo mais só, mais desamparado, sem rumo, e que o coletivo, assim, né, a sensação de pertencer a um grupo, pertencer a um local que te contém as ansiedades, né, e pensa contigo, é que emerge, né? É aquela coisa de que a consciência só emerge no contraste, né? A gente só percebe que era feliz quando a gente se torna infeliz. A gente só percebe que existe pertencimento quando a gente precisa, né? Quando a gente vê que a gente está desamparado, né? Porque, no geral, esse sentimento, ele, quando a gente está seguro e tudo está fluindo bem, a gente até esquece, assim, né? Que isso é importante. É quando a gente perde nossas referências, que a sensação de pertencer é muito importante, né? E eu acho muito legal essa história que tu está contando, porque eu me lembro também justamente disso que tu falou, né? Assim, houve essa notícia da pandemia, né? Houve essa notícia que mobilizou todo mundo e no mesmo momento a gente já começou a pensar em como resolver, né? E eu acho que a gente não foi uma ou duas, três pessoas, foi o grupo, né? Foi o Zip inteiro pensando. Eu lembro até que a gente estava conversando e as gurias estavam dizendo, olha, tem a possibilidade de a gente atender online, né, para a gente conseguir manter o nosso trabalho. Daí o outro já trouxe lá, olha, se a gente for online, a gente tem que se inscrever no CRP, né? E aí o pessoal já foi se mobilizando, cada um para buscar, né, alternativas que pudesse fazer com que o nosso trabalho pudesse dar continuidade, né? Mesmo passando por esses desafios. E eu acho que pega muito isso, né? Essa sensação disso que a gente fica, né? Impotência, de não saber o que vai acontecer, né? Da gente ter planos, da gente ter assim, objetivos que a gente busca e aí chega na hora, de repente, de uma hora para outra, muda tudo, né? E pensando muito na questão da faculdade, né? Para quem está se formando agora, né? Que já sai com uma expectativa muito grande de buscar, né? Uma carreira, de buscar uma especialização, né? E de repente se vê com a pandemia aí e aí tem que todos os planos, né? Tem que se readaptar. Exato. Eu acho que essa história, acho que a gente começou falando sobre essa história, eu nem nos apresentei ainda, né, Renata? Tem que nos apresentar em seguida. Mas eu comecei por essa história porque eu acho que é um bom momento, assim, de muita insegurança, né? E como a sensação de pertencimento na insegurança é muito relevante. Eu acho que ela é análoga à sensação de uma pessoa que está se formando nesse momento, né? E quer a carreira clínica, deseja, né? O que faz sentido, né? É um momento de muita insegurança, né? Então, assim, eu acho que ela é análogo, porque como o pertencimento foi importante naquela situação e como a gente está aí, a nossa proposta da nossa fala, né, como pertencimento para uma outra situação de insegurança análoga, que é o recém-formado nesse momento, como pertencimento pode fazer diferença, né? Então, antes de a gente seguir, nós vamos nos apresentar, tá? Então, Tá assim, bem. bom, pessoal, eu sou a Bruna, tá? Eu sou a Bruna Host, eu sou psicóloga, eu sou membro efetivo do ESIP, eu sou doutora em psicologia e eu sou docente no ESIP. E falo com o Renan Pacheco, com muita honra, que é psicólogo, ele é membro associado do ESIP e ele também é acompanhante terapêutico, né, Renan? Eu queria dizer que é um prazer estar essa noite aqui contigo, Bruninha. A gente bater esse papo aí, né, e poder falar com toda a galera que está nos assistindo. Né, eu acho que é um assunto super relevante para o momento que a gente está vivendo. Né, a gente sabe, a gente já passou por isso, sabe o quanto mobiliza, né, assim, quanto a formação, o quanto, né, o se formar, começar a sua carreira, né, gera muita ansiedade, né, gera muita euforia, né, e agora a gente está vivendo um momento onde tudo isso é vivido com muito mais intensidade, né. Então, estou muito feliz aqui, muito honrado também de poder estar podendo fazer a minha experiência com vocês. Que bom.
Então a gente vai falar um pouquinho da agenda do que a gente vai falar aqui hoje, tá? A gente vai falar um pouco isso, assim, né? Dessa questão da carreira clínica, né? A gente vai dar uma ideia geral, assim, do que é uma carreira clínica, os desafios, as especificidades de uma carreira clínica no geral, né? Por que essas especificidades, no momento como a gente está vivendo, um momento completamente atípico, histórico, né, assim, de perda de algumas referências, como ele pode ser um pouco mais difícil, assim, né, mais, enfim, mais desafiador, né? A gente, então, vai puxar o gancho, né, para essa questão da instituição nesse momento. O que a gente pensa, eu e o Renan, sobre qual que é o papel de uma instituição nesse momento, né? E falar um pouco dessa coisa das instituições em geral, né? Algumas perguntas apareceram sobre isso, como que se escolhe uma instituição, quais são os critérios, né? Então, eu vou começar Uhum. falando um pouco a partir dessa agenda e em breve eu vou passar a palavra, então, para o Renan. É isso, né, pessoal? Assim, a carreira clínica, ela tem especificidades, né? Tem questões específicas que a gente pode amar essa carreira, desejar muito trilhar ela, mas a gente às vezes se depara com algumas coisas que nos, assim, é difícil de bancar, né, nesse sentido, né? Primeiro, pelo aspecto financeiro, acho que é inegável, né? A gente termina uma graduação, enfim, e com a expectativa, assim, né, da questão da autonomia financeira, né? Se é que ela já não era imprescindível antes, né, durante a graduação, mas depois da graduação se torna imperativo, assim, né, essa coisa da autonomia financeira. Então, às vezes pode ser muito difícil isso de bancar, continuar investindo, né? Porque uma formação, né, implica nessa continuidade do investimento, né? Isso às vezes pode ser difícil. Tem uma outra questão assim que eu acho interessante, que para mim, pelo menos, né, quando eu também fiz essa migração assim para a carreira clínica, porque eu comecei, logo que eu me formei, em organizacional, justamente por essa questão da segurança financeira. Em algum momento migrei, né, para isso da clínica, e o meu receio era também um aspecto de solidão, assim, né? Porque é isso, a gente pensa assim, bom, a gente vai passar, sei lá, X horas no consultório e vai ver pacientes e vai ter troca, vou ver pessoas o dia inteiro, não vou me sentir só, né? Mas é que não funciona assim, né? Assim, a gente sabe que a troca com o paciente, o conceito de transferência, inclusive, a especificidade que existe na relação entre paciente e terapeuta, ela não é uma troca social normal, né? Inclusive, é esperado que o vetor dos conteúdos, dos conflitos, venha mais do paciente para a gente, né? Não da gente para o paciente, né? Então, a gente está só naquele momento, assim, né? A gente até pode ter na nossa mente, né, todos os objetos lá internos, o supervisor, o professor da faculdade, todo mundo que nos acompanhou, né, figuras de apoio, que a gente não se sente tão sozinho naquele momento, mas essencialmente com o paciente a gente está só, né, concretamente, né? Pelo menos no atendimento clínico individual que a gente faz ali no ESIP, né? Então eu ficava com receio dessa solidão, né, assim, dessa falta de troca social mesmo, né, que é diferente da troca interpessoal que é com o paciente, né? A questão assim de ser o seu próprio chefe, eu acho que ela é muito atrativa, isso de ser autônomo, né? De, enfim, né, controlar sua agenda, ter horários flexíveis. Isso, por um lado, é Uhum. muito bom, acho que sim. Por outro lado, é isso, né? Ser o seu próprio chefe, a gente tem que saber com que chefe a gente está falando, né? Então, assim, se ser o seu próprio chefe, se o nosso chefe interno ele é muito desorganizado, a gente está à mercê desse chefe, né? Se ele é muito autoritário, se ele é muito Uhum. tirânico, né? Então, a gente, né, tá à mercê da gente mesmo, né? Então também aí a gente puxa um pouco o gancho dessa coisa da solidão, da solitude, de estar consigo, né? Esses são os desafios da clínica, né? Especificidades da clínica, né? Que às vezes podem tornar o Uhum. início da clínica um pouco difícil, ainda que é um trabalho maravilhoso, né? Assim, quem tem a vocação, quem tem esse desejo, é um chamamento assim para isso da clínica, né? Que acontece às vezes durante toda a graduação, né? Mas que às vezes pode brecar nessas questões, né? E que na época de pandemia essas questões podem se acentuar um pouquinho, né? Até o que tu pensa, assim, Renato? Te ocorre alguma coisa sobre essa acentuação, assim, desses aspectos de uma pandemia? Uhum. Não estou te Ah, eu ouvindo. concordo muito com o que tu está dizendo, Bruna. Aham, não, eu concordo muito com o que tu está dizendo. Estou te ouvindo. Aham. Tá, tá? Fiquei pensando nisso que tu estava dizendo, né? E eu concordo muito. Acho que a gente tem uma travada. Opa!
Tá me escutando? Eu não tô te escutando, Renan. Travou. Vocês acham que travou o Renan ou travou eu? Ah, o Renan tá cortando. Tá, voltou a imagem. Eu tô aqui. Tá, então tá. Vamos ver se o Renan vai voltando. Bom, mas eu acho que o Renan estava falando ali das especificidades desse momento, né? Tá aí, Renan? O que me ocorre muito, assim, nesse momento, até essa coisa, assim, de abrir um consultório na pandemia, né? Tu não escuta? Eu te escuto. Aliás, eu agora não tô te escutando. Travou o Renan. Essa coisa desse momento e, e vai abrir um consultório. Opa, tá me ouvindo? E bom, né, pessoal, assim, vai abrir um consultório, tem toda a expectativa de abrir um consultório. Peraí que o Renan voltou. O Renan tá voltando. Oi, Aí, tá me Renan, ouvindo? tô te ouvindo, Ah, tô agora te voltou. ouvindo. Alguns A gente problemas estava falando técnicos sobre aí. abrir um consultório, né? Começar na clínica no meio da pandemia. Ah, sim. É um desafio, né? Assim, pegando um pouco o gancho que tu estava trazendo antes, Bruno, concordo muito contigo, né? Eu acho que a clínica é um trabalho maravilhoso, né? Mas ele exige muito investimento, não só financeiro, né? Mas também Aham. muito emocional, né? E eu acho que isso que tu trouxe, né? Da sensação de pertencimento era essencial, né? Porque quando a gente forma, Uhum. muitas vezes a gente tem muita expectativa, né? Que vai sair da formação e já vai atender muitos pacientes, né? Já vai abrir seu consultório, né? Já Uhum. vai ter muitos pacientes para atender e vai ter aquela independência financeira, né? Que a gente tanto busca aí, né? E quando se depara na prática, a gente vê que não é bem assim, né? E eu acho que a questão da instituição ela entra muito nisso, porque para ti chegar num nível, né, do qual a gente deseja quando a gente se forma, tem um processo, né, para chegar até lá. Uhum. E eu acho que a formação ela facilita muito esse processo, né? Por quê? Porque, bom, quando a gente começa, a gente não tem paciente, né? Então, a gente montar um consultório também não faz muito sentido, né? Porque gera um custo, gera uma despesa e também a gente não tem paciente para atender. Então, quando a gente busca uma formação, a gente tem contato com outras pessoas, a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e a oportunidade de fazer as pessoas nos conhecerem, né? Aham. E aí, quando as pessoas nos conhecem, aí elas podem nos indicar pacientes, né? E aí sim a gente começar esse processo. Até tem uma pergunta aqui, né? Muito interessante. O pessoal nos mandou umas perguntas, pessoal, que a gente vai ir respondendo ao longo da live para tentar dar conta dessa demanda. O que apareceu aí, Renan? O que é preciso para começar a trabalhar com a clínica, né? Após a faculdade? Eu acho que a primeira coisa é vocês se conhecerem, né? Como assim? Se conhecerem de saber quais os objetivos que vocês estão buscando para uma instituição, né? Contando um pouquinho de mim, assim, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito para o que eu faço. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter tempo para fazer as coisas. Nunca gostei de fazer nada muito apressado, né? Quando eu saí da faculdade, eu tinha muito essa preocupação também do financeiro, né? De como é que eu ia fazer para bancar uma formação, né? De como é que eu ia fazer assim para montar um consultório. E aí, depois que eu entrei numa instituição, né, entrei no ESIP, eu comecei a ver que a formação ela é muito mais do que um curso, né? Ela é literalmente uma formação, né? Porque ali tu começa a te formar como profissional, tu começa a conhecer pessoas, tu começa a agregar valor e tu começa a aprender, né, de fato. E Aham. ali tu vai viver as próprias experiências, né? Então, eu acho que eu hoje, né, abri um consultório e abri mais porque eu tive a oportunidade, né? Nem tanto por essa ideia de vou abrir meu consultório agora. Mas
eu acho que o primeiro momento, assim, é importante a gente buscar uma formação, justamente para a gente poder ganhar essa experiência, a gente poder ter a troca com os colegas, né, a gente poder ter esse reconhecimento dos colegas também, né, para depois, né, poder então aí migrar para um consultório, né, porque isso que tu falou é muito importante, né, Bruno, sensação de pertencimento, né, quando a gente termina a faculdade, a gente mistura um pouco de onipotência, né, assim, de achar que vai conseguir tudo e vai fazer dar certo, ao mesmo tempo a gente se sente muito sozinho, né, e não sabe muito bem por onde começar, né. Então, o que fez sentido para mim foi eu entender o que eu estava buscando na instituição, né, então eu estava buscando um lugar que eu pudesse, né, me formar dentro do meu tempo, né, que eu pudesse ter aulas no final de semana, porque a minha semana era bastante corrida, com o AT, né, atendendo em outros lugares também, né, no AT, com a clínica, né, depois abrindo meu consultório. Então eu tinha uma série de coisas durante a semana que às vezes acabavam me prejudicando, assim, né, no sentido de não ter muito tempo quanto eu gostaria. E fazendo o final de semana me abriu essa possibilidade, né? E como eu também já tinha trabalhado em outras instituições, assim, né, eu consegui ver um pouquinho de onde eu me identificava mais, assim, né, o que fazia mais sentido para mim. Então eu fiz o último estágio. Acho que o Renan caiu. Eu vou pegar um gancho aqui do Renan, e ele está falando das instituições. Acho que ele não caiu só para mim, né? Acho que também para vocês. Não te escuto, Renan. Não estou te escutando. Escuto. O Renan tá entendendo? Não, não te escuto. Não te escuto. O Renan tá falando. Mas eu vou pegar um gancho do que o Renan tá falando, pessoal, já que vocês não estão escutando o Renan, sobre esse. Tem uma psicanalista paulista muito legal, a Marion Minerva, o nome dela, né? A gente já viu alguns textos dela, a gente vê no ESIP, no curso de formação, e ela tem um texto que é Ser e Sofrer Hoje, tá? Eu acho muito interessante esse texto, porque ela fala da questão das instituições ao longo do tempo, assim, né? Ela fala que as instituições, elas têm um caráter decisivo na vida dos seres humanos, né? Por exemplo, na época de Freud, na modernidade, as instituições eram muito fortes, né? Então, elas eram muito rígidas, muito engessadas, né? Então, assim, o tipo de adoecer das instituições naquela época era um tipo específico. A neurose é um tipo de adoecer daquela época das instituições rígidas, fortes, engessadas, em que os papéis eram muito fixos, né? O papel de ser mulher era algo muito estanque, assim, né? O que saía fora disso era um desvio, né? Ela vai falar que hoje em dia, por exemplo, que as instituições, né, na pós-modernidade, elas são mais frágeis, né? Teve uma decadência das instituições. O tipo de adoecer é diferente, né? Assim, as patologias do vazio, né, são patologias típicas de instituições mais frágeis. Né? Então, ela está falando nesse texto, Ser e Adoecer Hoje, que é muito legal, sobre como as instituições são importantes para o desenvolvimento humano. Né? E, bom, assim, eu acho que a gente está falando da importância das instituições para o desenvolvimento humano, mas a gente está falando da importância das instituições para o desenvolvimento psíquico, né? E para o desenvolvimento do clínico, né? Assim, as instituições, elas são muito importantes, né? Se fazer terapeuta, né? Que é um caminho tão árduo, tão complexo, né? Que o Renan está falando que é uma formação que é para a vida, né? A instituição, ela, de certa forma, ela cria uma possibilidade para que isso aconteça. Oi, Tá de Bruna. volta, Renan? Oi. Me ouve? Oi, voltei. Eu acho que o Voltou. meu net deve estar Eu com estou algum falando um pouco problema. das Tô te instituições. ouvindo, mas está Tá, travando um pouco aqui. tá. Bom, se tu Tá, cair, vamos conversando. Se tu cair, eu vou pegar na tua deixa. Eu estava falando das instituições, Ana, sobre a tá. importância delas para o desenvolvimento, assim, né? E para essa questão do terapeuta, né, pessoal? Assim, essa coisa de se fazer um terapeuta. O Bernardo Tanis, que é o nosso convidado da jornada, que agora está suspensa, está com data a confirmar, ele até critica um pouco um ditado que tem assim na psicanálise de que a psicanálise ela não se ensina, ela se transmite, tá?
E o Bernardo Tânis fala assim que essa ideia de transmissão da psicanálise, assim, a gente está falando assim de como é que a gente se torna um psicoterapeuta, um psicanalista, né? Que essa ideia de transmissão ele acha um pouco assim fora do tom, assim, né? Porque a transmissão ela parte de uma mensagem X que vai ser transmitida para outra geração, a mesma mensagem, a mensagem X, né? E ele fala que isso ingessa o processo, né? Assim, da ideia assim, de que existe esse corpo de teoria e técnica psicanalítica que vai ser só passado adiante para ser replicada, né? Nessa transmissão. E ele reforça muito essa ideia da formação, né? Que é o que o Renan estava falando antes, né? Que é o que uma instituição promove, né? Ela forma para a vida, né? Ela forma porque não é só uma questão cognitiva e intelectual, né? Se fosse uma questão de informação, de transmissão de informação, a gente lê as obras completas, né, Renan? E já era um Uhum. psicoterapeuta, né? A questão da formação é que é Uhum. uma formação completa que tem a ver com se constituir muito global, assim, que tem a ver com as questões pessoais, interpessoais, internas, né? Assim, habilidades, né? Que vão além da questão Uhum. só da informação. Por isso que é uma formação, né? E por isso que ela não se esgota, ela não acaba. A instituição o que ela faz é abrir um caminho, né, para a formação. Ela inicia uma formação que não vai acabar nunca na vida, né? O professor Cláudio Ezeric, quando veio na jornada do ESIP, faz uns 2 anos, ele falou isso, né? Assim, o profissional da psicologia, da psicoterapia psicanalítica, da psicanálise, que para de estudar, ele vira um burocrata, né? Porque assim, a Uhum. formação ela é uma formação que começa muitas vezes numa instituição que cria esse ambiente propício para que esse processo comece, mas ela vai durar toda a vida, né? Tu estava falando um pouco disso, né, Renan? Quando eu peguei teu Uhum. gancho aí quando tu caiu. Isso. Peço desculpas a todos A aí, eu gente, acho que estou com a gente problema na vai se internet. segurando, né, Renan? A gente vai se ajudando. Mas eu acho que, bem como tu falou, né, Bruna? Eu acho que a formação era literalmente uma formação, né? Eu acho que além da sensação de pertencimento que a gente tem, né, quando a gente está vinculado a uma instituição, principalmente nesse momento agora de pandemia, a gente se sente mais sozinho, né? Eu fiquei te ouvindo, eu fiquei pensando, né, como é legal a gente estar fazendo parte de uma instituição que a gente vê que tem gente que se preocupa com nós, né? Agora tá olhando ali a Lari, o pessoal, tudo. Como é legal a gente Uhum. receber uma mensagem assim, ah, e aí, como é que tu tá? Né? Nos grupos a gente está sempre conversando, né? Sempre pensando, o Exip conectado, várias outras coisas aí muito legais que a gente está Uhum. trazendo, né? Toda semana. E eu acho que a instituição é isso, né? É a gente se constrói a partir do outro, né? Então, Uhum. o quanto é importante, né, a gente ter a presença do outro, a presença da instituição nesse processo, né, de se tornar um Ah, terapeuta. Porque como tu falou, a gente é. se forma, mas a gente tem uma forma global assim da psicologia, né? A gente começa a aprofundar depois, né? E Uhum. a gente ter essa possibilidade, né, de estar vinculado a uma instituição que a gente vai lidar com pessoas, né? A gente vai ter com quem contar. Eu acho que faz toda a diferença nesse processo. Ah, é verdade. Até tem uma pergunta aqui, né, que alguma pessoa nos enviou, que é assim, posso sair da faculdade e já começar a atender direto, sem especialização? Olha, assim, eu acho que uma consulta ao CRP resolve essa questão. Eu imagino que sim, tá? Assim, a minha resposta é, eu acho que legalmente sim, né? O CRP pode responder. Agora, assim, pegando o gancho do que o Renan estava falando, assim, para um atendimento clínico, e pelo menos na área psicanalítica, que é a área que a gente atua, né? Eu não posso falar pelas outras, eu posso falar pela área que a gente atua. A graduação, ela não prepara para tudo que vai acontecer, né? Assim, num caminho clínico, Uhum. né? Quer dizer que a pessoa vai ter que buscar uma instituição, né? Não, né? Assim, mas ela vai ter que buscar recursos, né? Assim, o Renan daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre o tripé, né? Renan, já é um gancho pra gente. Mas é Uhum. isso, assim, né? O que é o tripé, né, psicanalítico, né? É, assim, ela vai ter que buscar, continuar a estudar, né? Assim, ela vai ter que buscar uma supervisão de alguém que ajude ela com os casos, né? E ela vai ter que fazer um tratamento pessoal, né? Assim, porque não é possível, a gente não submeteria outro ser humano a uma coisa que a gente não, né, se Não domina, submeteria, né? né? E que não viveu, né? Então, Uhum. eu acho assim, a busca pela continuidade do estudo e do aprofundamento é isso, assim, ela vai ser inesgotável. O que uma instituição faz é criar um local propício para isso e para as trocas. E aí entra também uma questão das trocas sociais, né? Porque a gente estava falando sobre a solidão
E é isso, assim, a gente passa o dia inteiro sozinho no consultório com os pacientes, mas não é uma troca social. Então, a instituição é um local não só de fonte de contatos, até de encaminhamentos, mas muito, assim, né, pessoal, de validação da nossa prática, até de reforço da nossa autoestima. O paciente não pode ser a pessoa responsável por nos garantir a autoestima. Se isso acontecer, o tratamento não vai dar certo. A gente não pode esperar que o paciente valide o que a gente está fazendo no sentido assim de ele ficar o responsável por nos nutrir na autoestima. A gente não vai conseguir trabalhar, né? Então, assim, o que a instituição faz, os pares, né, os colegas também fazem, né? Não precisa ser só numa instituição, mas o que os pares e os colegas fazem é ajudar justamente nisso, né? Inclusive, assim, fazer um reforço da nossa autoestima, é ver o nosso trabalho, é ver o que a gente está fazendo, é validar o que a gente está fazendo, é nos ajudar a corrigir e nós também vice-versa, né? Então, é um ambiente de cooperação mútua, né? Isso que uma instituição faz, né? É possível fazer essas coisas paralelamente? É possível. O que uma instituição faz é juntar num espaço coletivo pessoas que se identificam e trabalham juntas, né? E aí acho que entra um pouquinho do tripé. Não sei se tu quer falar disso, Renan. Pegando o gancho que tu está dizendo, assim, né? E a instituição mesmo, né? Como tu falou, é um local que é muito além do que um network, né? Que a gente estava falando da questão de encaminhamentos, né? É uma coisa que a gente vai estar o tempo inteiro trocando, né? A gente forma amizades, a gente forma parcerias, né? Por longo da nossa vida, e, né? A gente aprende muito, não só teoricamente, mas também, né? Em questão de manejo, na questão de entendimento, né? Às vezes a gente está lá no centro, aí a gente vê um colega falando, aquilo já entra para nós, já faz nos pensar em muitas coisas, né? E a gente começa a ver até a nossa formação mesmo, né? Assim, a gente começa a se identificar muito com o outro, e eu acho que a gente pode ter essa troca, né? Assim, que é muito importante para a nossa profissão, né? E a questão do tripé, assim, é como tu falou, né, Bruna? É que eu acho que travou aqui de novo. Eu ainda estou te escutando. Não sei se o pessoal tá. Acho que não, né? Bom, o Renan estava falando ali do tripé. Tá de volta, Renan? Tá aí? Eu vou introduzindo o assunto, tá? Eu acho que a Angela colocou ali uma coisa importante sobre pares que eu também gostaria de retomar antes de chegar na história do tripé. A gente estava falando da instituição, da importância da troca social, da questão de que ela promove um ambiente em que o tripé existe, né? Da supervisão, do tratamento e da formação e do ensino, né? A parte teórica. Mas também existe uma coisa muito importante, gente, que é a regulação entre pares, né? É a questão, assim, de que a instituição, os nossos colegas também regulam a nossa prática, né? Eles também ajudam a nortear a nossa prática, né? Então, assim, também existe isso, né? A instituição também é um espaço, né? Que mais valida a nossa prática e ajuda, né? A gente saber que a gente está no caminho certo, que a gente está conduzindo aquele caso corretamente, que nos dá, assim, outros panoramas e perspectivas de compreender um caso, são os pares, né? E eles estão na instituição, né? Então, eu acho que, assim, a questão da regulação também dos pares é muito importante, né? E que acontece numa instituição. O Renan vai falar um pouco do tripé, e alguém falou aí, né, nos comentários, de que a instituição é um quarto, né, aspecto do tripé, né? É um quarto elemento, e é verdade. Tá de volta, Renan? Oi? Tô de volta. Oi. Gente, mil desculpas aí, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Acho que é a Renan, faz internet. parte, né? É o nosso momento aí, né? Tinha que ter tolerância aí com as plataformas digitais. Isso é um... Exato, né? Isso é uma das dificuldades aí que a gente está tendo, né? Que o atendimento online tem disso às vezes, né? Tranca, às vezes dá algum problema, Verdade. né? Pensando no que a gente estava falando ali do tripé, né? Eu acho que o primeiro passo, né, é a gente buscar se conhecer um pouquinho para entender o que a gente está buscando, né? E a questão do tripé entra muito, na verdade, num quadripé, né? Por quê? Porque, né, como a Bruna falou, todo mundo que quer atuar nessa área clínica, né, na área da psicanálise, que é a área que a gente atua, precisa ter, né, supervisão, o atendimento, supervisão, né, a formação e seu pessoal, né? E numa instituição, ela também faz parte desse processo, né? Justamente
por isso que a gente está dizendo, assim, né? Quanto é importante a gente se sentir pertencente a um lugar, é importante a gente poder ter colegas que a gente pode conversar, trocar, né? Lugares que um lugar que a gente possa mostrar o nosso trabalho também, né? E que a gente possa ir se constituindo. Validar nossa prática, né, Renan? Isso. Surgiu até uma outra pergunta aí também encadeada com esse tema, que é assim, meio parecido com a pergunta anterior, mas eu acho que a gente pode também pensar sobre isso. O que é preciso para começar a trabalhar com clínica após a faculdade, né? É o tripé, né, pessoal? Clínica psicanalítica é o tripé, né? Assim, a gente tá batendo muito aqui, o Renan, nessa história da instituição, enfim, mas é mais por isso, assim, né? Remontando de novo a história inicial, né, que eu trouxe para vocês. É em épocas de mais insegurança que a gente tinha necessidade de pertencer a algo, né? E pertencer a algo que nos contenha, contenha nossas ansiedades e crie um caminho possível para que a gente possa exercer algo que a gente ainda não sabe exercer, né? Então, assim, a instituição ela ajuda muito, né? Bom, mas assim, na inviabilidade de poder começar numa instituição, eu acho assim, o tripé ele é a referência, né? Então, assim, manter os estudos, procurar colegas, né, de preferência assim que tenham mais experiência, né, que possam dar um outro olhar, né, fazer uma supervisão, assim, um olhar de fora para os casos que estão sendo conduzidos, né, e investir no seu tratamento pessoal, né? Então, assim, o que é preciso para seguir na clínica psicanalítica é isso, né? A instituição ela meio que envolve todos esses aspectos, né? Mas isso pode acontecer fora de uma instituição, né? Mas é importante que aconteça, né? Isso que eu acho que é uma coisa importante. Saindo da graduação, é muito difícil a gente conseguir ter recursos, habilidades, sabe, assim, instrumentais para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito sutil. É só ser um trabalho, por isso que é a questão da formação, né? É um trabalho de formação que nos leva a conseguir usar a nossa mente, né? A nossa cabeça como esse dispositivo sutil na capacidade de ajudar outra pessoa no desenvolvimento psicológico, né? Por isso que é uma formação, por isso que ela é tão completa, por isso que ela nos muda como pessoas, né? Porque ela é uma formação muito global, né? Ela muda, inclusive, o nosso olhar sobre fenômenos, né? Ela muda o nosso olhar sobre a vida, né? Renan, tá aí? Eu tô que nem uma entidade, assim, Renan, está entre nós? Está entre nós, Renan? Deu? E a gente vai se achando, né? Acho que o Renan caiu. Bom, a gente falou então da questão assim, né, da clínica, das especificidades da clínica, de como ela pode ser um pouco mais difícil durante a pandemia, de como uma instituição ela ajuda a criar um ambiente propício, né, para que a pessoa possa iniciar o seu percurso na clínica, né? E eu acho que agora a gente entra um pouco nas características, assim, né? Algumas perguntas apareceram, né? Por exemplo, né, uma pergunta que apareceu: considerando todos os locais que oferecem informação em psicoterapia de orientação psicanalítica, como as pessoas escolhem qual fazer? Tá aí, Renan? Oi? Tá me escutando? Acho que não. Não me escuta, né? Bom, tô Oi. falando. Oi? Oi. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Tá. Eu vou Tá me falando ouvindo? aqui, Renan. Tu vai entrando aí no meio do que eu tô falando. E assim, Tá essa trancando pergunta, né? bastante. Tá Tá, trancando agora pra eu tô ti, conseguindo te né? ouvir. Vamos ver. Vamos Tá me ver como é que ouvindo? vai ser Eu tô falando um pouco, Renan, da pergunta que aqui. surgiu sobre como escolher um curso de formação, tá? Tá, Eu acho que aí, pessoal, eu acho que é uma questão bem tá. interessante. Não sei se você quer falar um pouco, Renan, sobre esse tema, ou eu vou falando e tu vai complementando. Aham, pode ser, né? Posso começar a Assim, né, falar, pessoal? Se eu né? vou... Então fala. Eu fiquei pensando, achei muito interessante essa pergunta, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer, assim, é o porquê da escolha, né? Eu acho que, pensando um pouco no que a gente falou antes, é de poder pensar o que tu é uma instituição, né? Assim, o que tu tá buscando, né? Como é que tu funciona também, né? E poder olhar para tua rotina hoje, como é que ela tá funcionando,
funcionando, né? Como é que, por exemplo, durante a semana, né? Será que seria final de semana, né? E buscar a partir desses parâmetros instituições que batem com o que tu está buscando, né? Uma outra coisa legal também, de repente, é conversar com colegas, né? Que tu sabe que já estão em instituições, né? Que já estão fazendo formação, porque essa troca também é bem importante, né? Para te conhecer o local, para te conhecer como que ele funciona, para te poder também escutar um pouco daquela pessoa que está nessa instituição, né? Para ver como é que como é que ela fala desse lugar, né? Como é que é para ela estar lá. Então são pequenos detalhes, pequenos macetes assim que eu acho que ajudam muito na hora da gente escolher, né? Antes, por exemplo, para mim, né, quando eu me formei, eu tinha muito, né, as questões assim, de que local que pudesse ter o tempo necessário para mim me formar. Coisa que eu queria, assim, que eu fosse obrigado a fazer análise, por exemplo, no semestre. Porque, como eu falei, assim, eu sou uma pessoa muito, né, de ter tempo para aquilo que eu estou fazendo. Então, para mim, esse tipo de situação não é muito, né? Ou também do valor, né? No momento que a gente monta o nosso currículo ali, que a gente vai fazendo nosso tempo, a gente também consegue ter um maior controle financeiro, né? De quanto que a gente vai gastar, né? Do quanto que a gente pode gastar, né? Também as pessoas, né? Que eu conheci ao longo do estágio, né? Eu tive muita sorte, assim, fico muito feliz porque ao longo do estágio eu consegui ter muito contato, né? Com as pessoas que estavam fazendo formação, então eu já consegui sentir o clima do lugar, eu conseguia trocar bastante com eles, né? Com os colegas. É verdade. Que hoje são meus amigos de coração, aí eu gosto muito. E foi muito legal, assim, porque para mim foi fazendo muito sentido. Assim, entrava muito na proposta que eu estava procurando, né? Um lugar que me pudesse né, além de ser um lugar que me abriu as portas, né, no estágio também, que me ajudou a crescer, né? Também me agregou muito, né, com essa experiência que é a formação, né? Então, bem devagarinho, né, aos pouquinhos, a gente internalizando o que a gente está vivendo, né? Eu acho que o processo é bem esse. E uma instituição hoje, né, e quer seguir essa área aqui. Acho que tá caindo um pouco, Renan. Eu não estou te escutando muito bem. Não sei se o pessoal está escutando. Mas eu vou pegar um gancho do Renan, dessa questão assim da escolha da instituição, e eu vou falar assim, Conhecerem, até de um saber. tema que... Renan, tu tá cortando um pouco. É a questão assim, ó, de que tem uma autora que eu acho muito interessante. Na Eu não sei se o Renan tá me escutando. instituição. Renan, tá cortando. Tá cortando, Renan. Não dá para te escutar. Né, eu acho que esse é o primeiro passo. E depois... Renan, eu vou pegar um gancho do que tu falou aí, do que eu consegui escutar do que tu falou. É que tem a questão, assim, tem uma autora que eu acho muito interessante, que é a Brené Brown. Né? As pessoas devem ter já visto o documentário da Netflix e ela, enfim, ela é autora, ela é pesquisadora, né? E um dos temas que ela trabalha um pouco é essa situação do pertencimento, né?
E ela fala uma coisa que eu acho muito bonita, né? Que ela fala assim, ó, que para pertencer, né, a qualquer lugar, a gente tem que primeiro pertencer a si mesmo, né? Ela não é uma autora da psicanálise, mas eu achei essa fala dela assim muito pertinente, assim, né? No sentido de que a gente, para poder pertencer a alguma coisa maior, a gente só pode pertencer sendo inteiro, né? Senão a gente nunca consegue pertencer a lugar nenhum, né? Ela fala assim que se o senso de pertencer a si mesmo, ele assim, ele é firme, ele é uma estrutura, ele é algo, né, que perpassa o indivíduo, ele pode tanto pertencer a uma coisa maior, quanto ficar sozinho no deserto, ela fala, né? Eu acho que essa fala dela assim, é muito interessante, porque eu acho assim, ó, que o senso de pertencimento, em última análise, né, de uma instituição, por exemplo, né, ele tem que levar um senso de autenticidade com o nosso trabalho, né? Eu acho que o início de uma carreira clínica, por exemplo, ela nos confronta muito, assim, né? Ela nos desacomoda, né? E não quer dizer que isso não é que a gente não está pertencendo pelo fato de que a gente está aprendendo coisas novas e está desconfortável com isso, né? Mas eu entendo assim que é um caminho de se munir de muita teoria, de muita técnica. Brené Brown, o nome, tá? Depois eu posso mandar para quem me perguntar. De muita técnica para que isso conduza a algo, né, que é uma chegada que ela é muito autêntica, né? E a gente chega na nossa versão como psicoterapeutas, né? Eu trouxe até uma frase de um psicanalista que é o Fábio Herman, que é até um psicanalista que já faleceu, né, em 2006, que ele foi presidente da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. E ele faz essa discussão, né, num dos trabalhos dele sobre a teoria dos campos, que ele estudou muito, e ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala assim, que temos estado pouco à vontade em nossos consultórios, como se nos estivéssemos apropriando de uma ação que não é completamente nossa. Certos maneirismos repetem-se automaticamente, repetem-se de uma forma de dizer, de portar-se, até de trajar-se para o trabalho. Estamos com certeza imitando alguém. E não é difícil adivinhar quem, tá? E daí depois, mais pra frente, ele fala nesse texto, assim, nesse artigo. Até os tiques e jargões que pensamos haver herdado de nossos analistas de datas são, na verdade, o caráter da personalidade literária por excelência criada por Freud, o psicanalista, né? Então, o que ele está falando com isso, assim, né? De que ele faz uma crítica a essa questão, assim, da formação, às vezes, como ela funciona, porque ela tem que criar todo esse arcabouço, né? Teórico, técnico, psicanalítico, metapsicológico, psicopatológico, mas ela, assim, a gente só consegue pertencer se esse caminho levar, eventualmente, para algo que é muito autêntico, né? Que não é uma caricatura de um terapeuta, nem de um psicanalista, né? Que é algo muito profundamente real, né? Aí a gente pode pertencer, aí a gente se sente dono de si, né? E do que está fazendo e capaz de pertencer a algo maior, né? Essa questão, e assim, em uma linguagem contemporânea, tem que dar o match. Vocês entendem? A gente tem que poder ser a gente mesmo dentro da instituição onde a gente faz parte, né? Então, assim, para essa pergunta, né? Como é que a gente escolhe um local de formação? O Renan trouxe algumas questões. Ele voltou aqui. Cadê Renan? Renan não está aqui. Vamos ver se ele pede para entrar. Ele citou algumas das questões e eu acho que essa é outra questão, assim. É visitar os lugares, é sentir o clima, é falar com as pessoas que fazem parte dessa instituição, né? Para ver assim se dá o match, né? Se dá o match com o nosso jeito, né? Porque a gente tem que poder ser a gente mesmo na instituição, porque só assim a gente vai conseguir crescer e aproveitar tudo de bom que uma instituição tem para oferecer. E também ser um espaço onde a gente se sinta profundamente à vontade para se confrontar, porque isso também acontece muito durante uma formação psicanalítica. Como ela é uma formação global, né? Vão ter muitos momentos em que a gente vai confrontar as nossas premissas, né? Então tem que ser um ambiente propício para isso. Oi, Renan. Tá me ouvindo? Me ouve? Não sei se o Renan está nos ouvindo. Tá aí? Mas assim, gente, eu acho assim que muito do que a gente gostaria de falar está muito nisso, assim, né? Sobre fazendo de novo um apanhado que eu acho muito importante para a gente entender essa construção de aonde a gente chegou, né? Porque essa é a história do pertencimento institucional.
A carreira clínica, ela tem especificidades. Às vezes ela pode gerar mais insegurança. É diferente de uma outra carreira. Agora eu tô te conseguindo te ouvir. Opa, caiu de novo. Em que tu entra numa empresa, enfim, mas mais ou menos tu sabe qual cargo galgar, enfim, mais ou menos tem um caminho, né? Ou empresas, né? A gente consegue imaginar, a gente tem uma trajetória um pouco mais clara. Se a carreira clínica ela é mais aberta, isso ela tem uma beleza enorme nisso. E claro que tem uma questão de insegurança com isso, assim, né? De que realmente é um caminho que ele é mais livre e ele é muito autoral, assim, né? Desde a escolha da instituição, desde a escolha, assim, do nosso consultório, né? É tudo muito autoral, né? Então eu acho isso, assim, a carreira clínica ela tem essas especificidades. Na pandemia ela pode ser mais difícil, né, pessoal? A pessoa se forma agora e tá pensando assim, não, eu quero carreira clínica, eu vou abrir um consultório. Mas eu vou abrir um consultório? Ninguém está indo nos consultórios, né? Como é que eu abro um consultório, né? Já que eu vou atender, ninguém vai ir, né? Ninguém está saindo de casa, né? Se está tudo certo, né? Não está saindo de casa. Então pode ser mais difícil, né? Então, assim, a conclusão que eu e o Renan a gente chegou nas nossas discussões pré esse momento, e que chegou até no nome do nosso encontro, é que tu precisa estar amparado por colegas, né? Tu precisa estar amparado pelos teus pares, né? E para isso uma instituição ela é muito importante, porque ela é um espaço central para isso, né? Oi, Renan. Tá me ouvindo? Oi? Oi, Bruna, tá me ouvindo? Te ouço, mas tá cortando um pouquinho. Renan, na Agora eu verdade, tô. agora eu repassei, assim, tudo que a Mas gente tá construiu me ao longo dessa... Eu repassei, Renan, tudo que a gente... Tô te ouvindo. Tudo que a gente falou aí tá. ao longo Pois desse é, pra mim tá encontro, cortando né? bastante aqui, não tô conseguindo ouvir você. Mas, enfim, estamos conseguindo como dá. Mas enfim, né, pessoal, é aí que a gente chegou, assim, e eu acho, assim, teve uma outra pergunta aqui, quais foram os maiores desafios do início da trajetória clínica? E quando eu pensei que tem tudo a ver com toda essa fala, né, assim, ó, quais foram os meus desafios, né, então me aconteceu exatamente isso que eu tô falando para vocês, até com relação à parte financeira, assim, de sair da graduação já com um emprego, já com algo mais, enfim, mais delineado, com remuneração, as coisas mais organizadas. E eu ficava pensando assim, como é que eu vou largar isso para uma carreira que eu não tenho muita garantia de nada, né? E que eu pensava assim, bom, mas e os casos? Como é que vai se atender? Como é que vai ser? Eu tenho preparo técnico para isso, né? Eu vou ter condições, né? Então eu acho isso, assim, né? De novo eu acabei nessa história da instituição, porque eu acho que se eu não tivesse me vinculado a algum lugar, né, que me oferecesse essa segurança para que eu pudesse voar, né, o meu voo da clínica, eu acho que eu sozinha, abrindo um consultório por conta própria, como apareceram algumas perguntas, né, é possível, mas, assim, é muito paralisante, assim, né? Tu tá atendendo pacientes e tá, assim, numa situação de estar sem essas pessoas que estão por trás, assim, né? Supervisores, colegas, docentes que estão ali atrás da gente quando a gente está fazendo essa tarefa tão mágica, tão incrível, tão desafiadora, mas tão bonita, de tanta entrega, que é estar na frente de um paciente nesse processo clínico, né? Então, esse foi o caminho que eu escolhi, né? É por isso que a gente está falando aqui sobre essa questão da instituição, porque foi o caminho que eu escolhi, que o Renan escolheu, para conseguir iniciar uma carreira clínica, né? Mas que é isso, né? É o caminho que fez sentido para a gente, né? Não sei o que eu trabalhava antes da psico, Bru, mas eu identifiquei. Eu trabalhava em RH, trabalhava numa multinacional, né? Fiz ótimos amigos lá, ótimas experiências, mas é a coisa do chamado da clínica, assim, né? Tava em mim, assim, difícil essa experiência de largar, né? Mas assim, foi um peitaço que eu não teria conseguido sem esse suporte. A Marília Zanini pergunta: Bruna, boa noite. Cheguei mais tarde, então gostaria de perguntar se tu vinculou a alguma instituição logo quando saiu da faculdade. É isso, assim, logo quando eu saí, Marília, eu comecei, eu entrei numa empresa,
né? Na verdade, eu entrei nessa empresa, deixa eu ver quanto a gente tem de tempo. Logo, na verdade, eu comecei antes de terminar a graduação, assim, foi uma coisa que aconteceu, assim, não estava nos meus planos. Então, assim, no início eu estava vinculada a uma empresa, eu estava trabalhando em RH. E daí quando eu pensei assim, não, mas eu quero clínica, eu preciso desse salto, é o que faz sentido para mim, é o que eu gostaria de fazer, eu comecei já a formação no Exip, né? Então, assim, foi isso, né? E na verdade eu fiz a formação no Exip muito por isso, porque como eu trabalhava em Eldorado do Sul, das 8 às 18, né? Com as coisas da vida real, né, pessoal? Assim, que não é tão simples, né? Não é tão simples conciliar, né, essa passagem. Eu precisava de uma instituição que me comportasse fazer a formação aos sábados, né? E que me comportasse fazer todas as supervisões, atender os pacientes, todos depois das 18 horas, né? E que me permitisse, que o lema do Exip é no seu ritmo, no seu tempo, também isso, assim, né? Porque eu não tinha convicção se eu ia conseguir fazer essa virada. Isso é um dado de realidade, assim, né? Então, assim, eu senti que o Exip foi uma instituição que permitiu que eu fizesse isso no meu tempo, né? Assim, bem honestamente para vocês, foi assim que foi a minha escolha, assim, né? E foi, na verdade, não é minha escolha, assim, foi a possibilidade que eu encontrei para conseguir fazer essa virada. Então, é isso, né, pessoal? Esse caminho que o Renan, infelizmente, ficou com problemas na internet. Isso tem acontecido muito. Quem está atendendo os pacientes online nesse momento está se deparando com esse desafio, né? Pessoal, está todo mundo usando muito da sua internet, todos compartilhando nas suas casas, cada um trabalhando em cada quarto. A gente tem que ter uma tolerância com isso. É uma limitação do real, né? A castração, a limitação se impõe. A gente tem que ter tolerância a isso. Mas eu queria agradecer muito ao Renan, né? Mesmo ele tendo caído, voltado, por ter trazido muito da experiência dele, né? A Marta lembra um pouco assim, né, de que o Exip também tem um serviço de atendimento, né, que ajuda muito para quem não está pronto ainda para abrir um consultório, não tem condições, né, por N motivos, né, de poder começar a atender na instituição, né, até que consegue fazer essa virada. Mas eu acho que foi muito a partir daí a nossa construção, né, pessoal, assim, diante da insegurança da carreira clínica, diante assim das especificidades e obstáculos que ela tem, o que a gente pode falar para vocês que foi o nosso caminho e que é o caminho de muitas pessoas também que seguem a área clínica é se vincular a pares, né? Se vincular a pares que num coletivo, como eu contei na história inicial aí dessa live, sustentam nesses momentos em que as coisas estão mais instáveis, assim, que a gente não está tão seguro e que a gente precisa, então, de suporte, tá? Apareceram outras perguntas, tá, pessoal, aí ao longo da live. O Renan está pedindo para entrar, vamos ver se ele consegue entrar para finalizar. Apareceram outras perguntas, pessoal, mas assim, eram perguntas um pouco fora do escopo aqui do nosso tempo. A gente não teria tempo de repassar, enfim. Então, assim, todas as perguntas que apareceram que são um pouco fora do que a gente conseguiu discutir aqui nessa breve 1 hora, a gente vai contatar pelo Instagram em mensagem privada para responder cada um e poder atender, enfim, a esses questionamentos. Renan, palavras finais. A gente tem 1 minuto. Pois é, já estamos no final, né? Eu tô com um problema aqui na minha internet, mas peço desculpas a todos também, principalmente para ti, né, Bruna? E bom, queria agradecer a todo mundo, né, por ter ficado até o final, mesmo com a gente está tendo aí, né, esses probleminhas técnicos. E eu consegui escutar um pouquinho do que tu estava falando, né? Como tu falou, a gente passou por uma trajetória. Renan travou. A gente tem com quem contar. Oi, voltou aqui. Vocês estão me A gente tem ouvindo? que encerrar, Renan. Estamos na nossa hora já está acabando aqui o nosso tempo. Oi. E eu acho que a gente conseguiu transmitir tudo que a gente tinha se Estão conseguindo preparado me em ouvir? conjunto, né? A gente tá, mas já está encerrando, Renan. Vai acabar nosso tempo. Então É, eu vou encerrar, Renan. Vou te agradecer por ter estado aqui comigo, mesmo com as dificuldades da internet. Acho que isso faz parte, né? É a realidade que a gente tá. A gente tem que ser tolerante a isso. Acho que a gente fez como foi possível para esse momento, né? Tudo está sendo adaptado, tudo está sendo diferente, né? A nossa live também, né? Faz parte. Mas eu acho que a gente conseguiu passar tudo que a gente se planejou. E te agradeço por uhum. ter dividido comigo esse momento.
tá? Pessoal, um abraço. Muito obrigada por terem participado.